Olá, senhoras e senhores. Bom dia. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados da Kepler-Weber, referente aos resultados do segundo trimestre de 2025. Estão presentes hoje conosco Bernardo Nogueira, diretor-presidente, e Renato Arroio, diretor financeiro e de relações com investidores. Gostaríamos de informar que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A opção de tradução está disponível ao clicar no botão Interpretação. Para aqueles que acompanham a videoconferência em inglês, é possível silenciar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes terão seus microfones desabilitados. Posteriormente, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Raise Hand. Ao ser anunciado, você receberá uma solicitação para ativar seu microfone e poderá fazer suas perguntas. É importante esclarecer que quaisquer declarações feitas durante esta teleconferência relacionadas às perspectivas de negócios da Kepler-Weber, metas operacionais e financeiras, são projeções da diretoria da companhia e podem ou não se concretizar. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem influenciar o futuro da companhia e levar a resultados que diferem materialmente das expectativas expressas em tais considerações futuras. Agora, exibiremos um vídeo sobre o lançamento do nosso novo produto, Kepler Flix, uma plataforma digital direcionada aos clientes Kepler. Logo após, passaremos a palavra ao Bernardo Nogueira para darmos início à apresentação dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. Domine os equipamentos da Kepler-Weber com autonomia e segurança. Conheça a Kepler Flix, a plataforma oficial de treinamento da Kepler-Weber, com cursos estruturados diretamente por quem entende cada detalhe dos nossos equipamentos, para você capacitar operadores de forma rápida e eficiente, reduzir falhas e acidentes, prolongar a vida útil dos equipamentos e diminuir os custos com manutenção. Assista todos os nossos conteúdos do celular, tablet ou computador, quando e onde quiser, sem depender de horários com técnicos ou cursos presenciais. É mais autonomia, mais agilidade e mais eficiência. Confira os cursos já disponíveis, Grãos de Conhecimento. Aprenda o essencial sobre cada equipamento Kepler-Weber, equipamentos e soluções para o pós-colheita. Fique por dentro das inovações em beneficiamento e armazenagem de grãos. Grãos seguros. Boas práticas em unidades armazenadoras. Aprenda de forma prática e objetiva como garantir eficiência, segurança e qualidade dos seus grãos e equipamentos com especialistas e técnicos da Kepler-Weber. Jornadas épicas. Uma imersão na história de transformação da Kepler-Weber ao longo do último século. Assine agora e comece a dominar seus equipamentos com autonomia e segurança. Kepler Flix. Aprendizado técnico de verdade, na palma da sua mão. Agora, passo a palavra ao Bernardo Nogueira para iniciarmos a apresentação dos resultados referente ao segundo trimestre de 2025. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Muito bom a gente poder ter esse tempo para compartilhar um pouco do nosso segundo trimestre e das perspectivas que a gente tem para o nosso negócio, né? Eu queria fazer uma breve abertura aqui antes de a gente entrar nos resultados, né, dizendo que a foto do segundo trimestre ela é realmente dura, né? Não são resultados são resultados que estão dentro do nosso previsto, mas são resultados duros, né? A gente tem uma queda de EBITDA de 40%, tem um lucro que cai 60% versus o ano passado. Isso muito por conta da menor rentabilidade de toda a cadeia agrícola e juros que estão em patamares aí maiores dos últimos 20 anos. Só que eu acho que é importante, né, e o objetivo um pouco dessa abertura é mostrar um pouco do filme, né? E o filme, indo além do óbvio, ele traz fatores muito positivos. E eu vou destacar 3 deles. O primeiro está relacionado à demanda. A gente fechou o primeiro semestre, né, com uma carteira de pedidos de negócios fechados 14% superior
ao mesmo período do ano passado. Então, isso mostra que a gente tem, né, uma perspectiva positiva para o segundo semestre, principalmente começando no quarto trimestre, e a gente já imagina, já consegue vislumbrar aí uma entrada em 26 com uma carteira de pedidos superior a que a gente entrou em 25. Então, esse é o primeiro ponto de destaque. O segundo ponto que vale a pena ressaltar em fatos, né, é a retomada da Argentina. A Argentina saiu de zero em 2023 e hoje já representa 30% das nossas vendas internacionais. Então, um crescimento muito robusto e a gente vê uma perspectiva, uma avenida ali de crescimento do nosso mercado endereçável muito claro, né? Então, a Argentina aqui, uma grande avenida de crescimento para nós. Aí o segundo ponto que fica evidente nos nossos resultados já e também nessa carteira que está sendo formada é uma diversificação dos nossos negócios, trazendo resiliência à Kepler Weber, né? Então a gente vê reposição e serviço com um grande crescimento esse ano e isso vai ser perdurado aí para todo 2025. E por último, e não menos importante, é um controle muito grande dos custos, né? Então a gente tem custos operacionais em linha com volume, que é recorde dos últimos 10 anos, e um G&A que está abaixo da inflação. Então a companhia né, viu esse momento mais difícil da cadeia toda, se preparou e está passando por ele da melhor maneira possível, né? Eu vou passar aqui pelos resultados e a gente vai poder, no Q&A, entrar em maiores detalhes com vocês. Então, a receita líquida do segundo trimestre ficou em 311 milhões, EBITDA 38 milhões e lucro líquido 14 milhões. No semestre, a gente fecha o primeiro semestre aí com 668 milhões de reais, muito em linha com o ano passado, e a gente viu essa queda que a gente comentou no 90 milhões no EBITDA e 90 milhões de resultado e 40 milhões no lucro líquido, com essa queda muito por conta de preços e pressões aí mercadológicas. Quando a gente olha entre as linhas de negócio, a gente vê algumas variações que são normais entre trimestres, né? Então, por exemplo, portos terminais está bastante abaixo nesse trimestre, mas ele recupera fortemente já no terceiro tri, isso já está dentro da nossa carteira. O que eu acho que vale a pena destacar aqui são dois pontos. O primeiro é o volume total de negócios que está muito saudável. A queda da receita aqui está na ordem de 5% no trimestre e no semestre, muito por conta de preço, e em volume a gente está superior ao ano passado. E entre os negócios, né, de novo, a gente vai ver o RS, reposição de serviço, crescendo o ano todo, e negócios internacionais, depois de um crescimento de 70% de 23 para 24, ele vai ter também um crescimento em 25. Então, negócios internacionais que representou próximo de 7% do nosso negócio em 23, ele dobra essa participação na nossa carteira aqui para 25, chegando aí a 14, 15% do nosso negócio. Olhando um pouquinho das obras, né, a gente gosta de destacar um pouco da diversidade regional, então a gente tem obras importantes aí em todo o Cerrado brasileiro e também em negócios internacionais, né, mesmo países muitas vezes relativamente distantes, como Venezuela, a Kepler está presente. Paraguai agora disputa com a Argentina o principal país exportador da Kepler, né, uma presença muito clara, uma liderança nossa nesse mercado. Olhando o todo, né, a gente traz aqui um resumo das vendas relevantes no período e vale a pena destacar aqui negócios internacionais com uma força muito grande e, como eu comentei na abertura, a entrada da Argentina no nosso portfólio é a ampliação do nosso mercado endereçável. Então, um país que estava completamente fechado há 2 anos atrás, ele se abre e a Kepler muito competitiva a 200 quilômetros da fronteira da Argentina, com centenas de clientes presentes aí, a gente cria aí uma nova avenida de crescimento para o nosso negócio. Passo aqui para o Renato comentar um pouquinho sobre o EBITDA. Bom dia a todos, bom dia nossos analistas, nossos colaboradores. Um prazer estar mais um quarto aqui com vocês, né? E acho que antes de entrarmos efetivamente no EBITDA da companhia no segundo tri e nos 6 meses, eu acho que vale a pena a gente fazer uma depuração, né, dos nossos DRE como um todo, partindo de baixo para cima, né? Então,
Nossos custos estruturais, né? O Bernardo até mencionou isso no começo, né? G&A, SG&A como um todo, muito em linha com o ano passado, G&A especificamente abaixo do ano passado, atenuando inclusive os impactos inflacionários. O S um pouquinho acima da inflação, mas assim, esforços que a gente vem fazendo nas nossas companhias, na Procer e na Kepler. Os nossos custos estruturais, Fabris, qualidade, engenharia como um todo, muito em linha com a inflação, e em alguns casos até inferior ao ano passado. Nosso CPV acompanhando efetivamente o nosso aumento de volume, né? Mencionamos aqui uma carteira e um backlog muito maior do que o ano passado, um volume entregue no primeiro semestre e no segundo trimestre maior do que o ano passado, então efetivamente o CPV da companhia acompanhou o aumento de volume entregue, né, o aumento de volume faturado. Lucro bruto nosso, ele cai, né, e fica evidenciado aqui quando a gente olha o EBITDA, né, a gente vende o EBITDA de 63,3 milhões para 38 milhões, ou seja, uma queda de 19,3% da receita operacional líquida para 12,2%, e efetivamente a gente vê a concentração disso tudo na queda no lucro bruto. Então, voltando ao detalhamento do DRE que eu fiz, efetivamente essa queda advém de preços, né? Então, a gente tem preços um pouco mais reprimidos, né, do que a gente teve nos anos anteriores, e isso tem a ver um pouco com as condições macroeconômicas que a gente tem nesse momento e as condições de preços de commodities, né? Então, a gente tem uns juros que veio do ano passado em torno de 10% para algo como 15%. Os preços de commodities estão em torno de $10 por bushel, a soja, por exemplo, né? Então a gente está num ambiente um pouco menos favorável, e a liquidez do setor ela caiu um pouco também nos últimos anos, né? Quando a gente olha o desenho efetivo aqui dos 6 meses, né, a gente vê uma queda também de 40%, né, 41% de 154 milhões para 91 milhões, e também fica evidenciado no lucro bruto. Então o que eu quero dizer é que todos os itens controláveis da empresa estão muito bem controláveis, exceto o preço, que não depende exclusivamente da companhia. Claro que a gente tem buscado outras vertentes, né, e as vertentes que a gente tem buscado é crescer na reposição de serviço, onde a gente tem margens melhores, é crescer em mercados internacionais, como o Bernardo mencionou, na Argentina, e essas são vertentes importantes que a gente vai buscar. Mudando de chart aqui, né, indo na parte de CAPEX, né, e é natural, em todo momento desafiador, as empresas às vezes colocam um pouco de pé no freio, né, desaceleram um pouco os investimentos necessários para o crescimento da companhia. A Kepler vem fazendo nos últimos 2 trimestres investimentos importantes, e acho que vale valorar e qualificar um pouco desses investimentos que estão sendo feitos, né? Primeiro, a gente tem modernizado muito as nossas plantas, a gente tem investido bastante em novos produtos. O ano passado, 11% dos produtos que foram vendidos foram produtos que foram lançados nos últimos 5 anos. A gente espera crescer nessa trilha, então veja que 22% dos investimentos que foram feitos pela companhia foram em desenvolvimento de novos produtos. A gente vê a digitalização e as inovações que estão sendo feitas através de investimento em TI, e o sustentação é o último investimento que a gente está fazendo. Então, é muito bem qualificado o CAPEX que a companhia está fazendo. Nós devemos ter uma queda agora no terceiro tri, no quarto tri de investimentos em CAPEX. A gente fez os CAPEX mais essenciais agora no primeiro semestre, né? Então a gente deve trilhar ali entre 3% e 3,5% da receita operacional líquida em CAPEX, mas a gente não tirou o pé de produtos essenciais e de investimentos que eram essenciais para a companhia. Indo agora para o ROIC, né, que é algo que nos orgulha muito, né? A empresa entrega um ROIC de 24,5%, né? E se a gente for olhar, muito provavelmente poucas empresas hoje no setor ou no Brasil como um todo têm entregue um ROIC acima do custo de capital. Então a gente tem um ROIC muito positivo, mesmo num cenário mais desafiador. Só para comparar, 3 peers que a gente olha aqui como comparáveis à Kepler, né, a gente vê que a média desses 3 peers hoje está em torno de 12% de ROIC. Então a gente, mesmo num momento mais desafiador do mercado, a gente entrega um ROIC de 24%, que é muito
além do que o mercado entrega. Indo agora para a geração de caixa da companhia, né, e posição de caixa bruta, né, a gente fechou o segundo TRI com 358 milhões em caixa, e eu acho que vale a pena a gente dar um zoom aqui, efetivamente, na performance do segundo TRI. Então a gente saiu com caixa de 357 milhões, até exou com caixa 1 milhão maior, mas a gente pagou nesse período 70 milhões de dividendos e fez investimentos em capex da ordem de 18 milhões. Então, efetivamente, a empresa gerou já caixa nesse segundo trimestre, caixa advindos de adiantamentos de clientes que foram feitos, né? E isso é natural, dado que o nosso backlog está maior, e também a gente teve um resultado ajustado positivo, né? Então, acho que é importante mencionar esse ponto aqui. Ontem a gente avisou aos acionistas e ao mercado em geral de um novo pagamento de 25 milhões de dividendos a ser feito em setembro, né? Então, isso demonstra um pouco da confiança que a gente tem na recuperação e na gradual melhoria que a gente tem para o segundo semestre. Falando um pouco da internacionalização da companhia, né? A busca por investidores internacionais. Bernardo e eu tivemos recentemente em Londres, em Paris, visitando 7,6 trilhões de capital sob gestão. Então, são casas importantes que estão aqui, né? Então, a gente busca efetivamente trilhar, né, e desenvolver a empresa internacionalmente. O ano passado, o Bernardo já esteve em Nova York, né, o primeiro roadshow internacional. A gente fez esse ano e busca novas rotas internacionais para trazer investidores para a companhia. Dando um briefing aqui do PCA, né? O PCA ele vem mais ou menos em linha em termos de valores que o ano passado, 8,2 bilhões. Acho que um ponto importante aqui é o aumento de limites, né? Ou seja, isso ajuda muito as cooperativas. A taxa, talvez ela tenha até um diferencial maior de benefício do que tinha o ano passado, ela tem 8,5% a 10%, mas a taxa referencial do país está um pouco maior. Então, acho que pode ser um importante vertente de melhoria, desde que esse dinheiro chegue na ponta. Volto aqui agora para o Bernardo, para fazer as finalizações antes do nosso Q&A. Muito obrigado a todos, bom dia. Obrigado, Renato. Os próximos 2 slides, pessoal, a gente traz uma atualização do trimestre passado, né? A gente foca muito aqui em revisitar a nossa tese de investimento, a estratégia e uma gestão eficiente. Então, algumas coisas eu vou passar em maior detalhe que outras. E aí a primeira delas, né, quando a gente fala de tese de investimento, a gente fala muito desse protagonismo do Brasil, do crescimento agrícola do Brasil. Isso continua, mesmo em um ano mais difícil. E com isso, né, uma safra aí recorde de mais de 340 milhões de toneladas, gera um déficit recorde também histórico. A gente tem hoje vivido, e essa pressão, esse déficit, ele gera uma pressão que ele leva a armazenagem de necessária, sempre foi necessária, para uma prioridade na cadeia produtiva, né? Por isso que a gente vê, né, e como consequência disso, a gente vê essa carteira que está superior ao ano passado em 14%, e a gente vê também no faturado da Kepler no primeiro semestre, o volume foi maior do que os últimos 10 anos, né? Então, essa tese ela é sólida e a gente continua bastante embasado nela. Outro ponto importante, a gente comentou no último call o negócio com a BH, né, que é um dos maiores negócios que a companhia fez nos últimos 5 anos, na indústria de produção de etanol através de cereais, e a industrialização do agro está na nossa tese e continua muito forte. Então, o nosso pipeline de novos negócios, as negociações que a gente tem hoje, muitas delas passam por biocombustíveis e essa industrialização do agronegócio brasileiro. Passando para a estratégia, vocês que estiveram com a gente no Kepler Day vão lembrar que o segundo pilar da nossa estratégia é em ampliar o tamanho do nosso mercado endereçável. E a gente vê isso muito claro com a Argentina. A Argentina está indo de 0 mercado para Kepler em 22, 23, e hoje já é 30% do nosso negócio internacional, e com perspectivas muito boas, né? A Argentina é a adição de um Mato Grosso, que é o maior estado da Kepler hoje, é uma adição de um Mato Grosso para o nosso portfólio, né? Então a gente já tem, fizemos já 5 viagens para o país, temos já uma presença muito grande, estamos há 87 anos na Argentina, e muitos clientes, né, os líderes do agronegócio argentino são clientes Kepler,
a gente está retomando essa relação de forma muito consistente. Na parte também de estratégia, a gente falou bastante de monetização de dados no nosso Kepler Day, e é muito bacana ver a materialização dessa estratégia, né? Então, ela começou lá atrás com a aquisição da Procer, né? Então, a gente fez a aquisição da Líder, né? A gente brinca que a Procer é o Apple Watch dos silos, então a gente fez a aquisição da Procer, que é a líder, né, nesse universo, lá em abril de 23, né? Fizemos um trabalho de integração com a Kepler, e hoje a gente está numa posição de poder, como a gente fez no primeiro trimestre, assinar um contrato com a XP, conectando produtores e clientes da cadeia que precisam de ferramentas de hedging, de trava de soja, de milho, com um veículo que oferece essas travas, né? Então a gente tem a oportunidade de ser essa plataforma. E a gente está também com negócios e discussões, pilotos avançados com mais 7 players dentro da cadeia, que vão desde operadores logísticos, tradings, seguradoras, né? Então esse universo está avançando bastante e com certeza a gente vai trazer novidades para vocês ao longo do ano. Com relação à gestão eficiente, falando um pouquinho na abertura, mas a gente vem falando desse segundo trimestre mais difícil, a gente percebeu essas margens caindo em toda a cadeia já desde a safra 24-25, do início da safra 24-25, então a gente se preparou para isso, fizemos ajustes na estrutura, os cortes aí necessários para poder navegar em mares mais difíceis, né? E o reflexo disso é essa queda do G&A de 5%, né? Então não só a gente atenuou a inflação, mas conseguiu reduzir o G&A aí em 5% nos primeiros 6 meses do ano. E aí, uma coisa que a gente não abre mão aqui, né? A Kepler completou 100 anos agora em maio, e a gente está no negócio, né, por atender muito bem as expectativas dos nossos clientes. A gente vem com muito foco nisso, né, a forma de medir esse engajamento com os nossos clientes é o NPS, né, que saltou aí na casa de 36 em 2018 e hoje a gente está com um NPS de 72. Né? Então, esse é um indicador que a gente mede aí constantemente, e é um orgulho muito grande para a companhia. Passando aqui para o próximo slide, a gente também trouxe esse slide no último call, e ele é muito interessante porque ele coloca as coisas em perspectiva, né? Então, a linha laranja aqui é o preço da soja em dólares, né? Dólares por bushel. Né? Então, a gente vê aqui uma variação bastante grande e um retorno da soja a níveis pré-pandemia. Né? A gente vê aqui embaixo a Selic, né, que também influencia bastante o nosso negócio. Então, um momento aqui de Selic mais alto, lá há 10 anos atrás, 14, né, 14. E embaixo a gente vê o tamanho da safra brasileira, que saltou de 200 para 340 milhões de toneladas nessa década. E o déficit, muita gente, quando conversa comigo, fala, mas isso aí sempre existiu. E não é verdade. O déficit brasileiro de armazenagem era próximo de zero aqui, né? A gente estava com 93% de capacidade estática em 2016, por conta de uma quebra de safra, é verdade. Mas a aceleração da safra brasileira foi maior do que a capacidade de implantar a nova estrutura de armazenagem, e isso trouxe, que a gente chama, né, os fundamentos do nosso negócio, desse déficit de armazenagem, que hoje está em 59% da capacidade estática brasileira. Então, aqui uma grande, né, um grande vento a favor. Né? E aí, quando a gente combina, né, todos esses fatores, o que a gente percebe? Coloca em perspectiva, né? A gente vê que a última vez que a soja e os juros estiveram no patamar que estão hoje, o EBITDA da Kepler, que é as barras cinzas aqui, ela teve negativo. Né? E quando a gente estava aqui, eu lembro muito bem do Kepler Day de 22, quando a gente estava aqui com EBITDA de 30%, muita gente perguntava, né? Falava, mas quando a soja voltar, a gente sabe que ela volta, né? A agricultura passa por ciclos, e os juros subirem, vocês vão continuar, vocês vão estar onde? Né? Então a gente fica muito feliz de ver que a gente não está voltando aqui para EBITDAs negativos, a gente não vê essa perspectiva. A gente vê aqui o EBITDA dos últimos 12 meses em 17, é verdade, né? O trimestre mais duro nosso foi o segundo trimestre, a gente já vê o junho mostrando uma recuperação, o terceiro trimestre, o quarto trimestre voltando aí para um patamar de mid-teens, né? Então a gente vê aqui
né, uma manutenção, né, a gente coloca aqui em cima, né, próximo de 15% ou acima de 15% de EBITDA, de margem de EBITDA, mesmo em um ambiente bastante difícil com o agronegócio como um todo. Né? Então é muito bom, para mim, a mensagem desse slide é que, primeiro, a gente não volta aqui para esses patamares de 2016 e 2017, por uma combinação de fatores. Né? Primeiro, é a demanda por armazenagem, que é outra, né? E ela não vai deixar de existir nos próximos 20, 30 anos. A estratégia que a companhia adotou nos últimos 10 anos de diversificação, então a gente tem, né, reposição de serviços, negócios internacionais, portos, e uma gestão eficiente. Gestão aqui é Lean Manufacturing, né, que começou lá em 2016 e hoje é a cultura da companhia. Então a gente cuida muito de custos, a gente antevê, busca muita eficiência o tempo todo. Então, esses três fatores combinados nos colocam num patamar de rentabilidade completamente diferente do que foi na última crise. E o Renato bem comentou aqui que, mesmo, né, com o segundo trimestre duro como esse, a gente gerou caixa, estamos, né, anunciando aqui dividendos, e isso nos dá uma satisfação muito grande. É isso, a gente pode ir agora para perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, clique no botão Raise Hand ou Levantar a mão. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Aos interessados em fazer perguntas por escrito, solicitamos gentilmente que utilizem o link disponível no chat. Em virtude do elevado número de questões habitualmente recebidas e com o intuito de atender a todos os participantes, as questões serão respondidas de maneira agrupada, de acordo com o tema anunciado. Se sua pergunta for enviada após o encerramento do tema anunciado, o time de Relações com Investidores providenciará a resposta posteriormente por e-mail. Durante a sessão de perguntas e respostas, daremos prioridade às perguntas feitas ao vivo pelo microfone, as quais serão respondidas com antecedência. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Kiefer Kennedy, do Citibank. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Bernardo, Renato, time aí de RI. Obrigado, pela oportunidade de fazer uma pergunta aqui no call. Eu queria começar explorando um pouco mais a carteira contratada que o Bernardo comentou ali, também no release de 14%. Você comentou, Bernardo, que tem uma perspectiva positiva ali para o segundo semestre, especialmente a partir do quarto trimestre. Eu entendo que existam ali alguns fatores eventualmente exógenos, né, sobre a execução desses projetos, que vocês até comentam no release. Eu queria pegar um pouco mais de cor sobre essa carteira, né, o que está ali dentro, quais seriam eventualmente o timing aqui, riscos, e inclusive no slide 7 da apresentação, você comenta ali sobre 254 milhões em projetos divididos entre as unidades de negócio. Estão aqui dentro, esses 14% são esses 254? Não? Queria entender um pouco como essas duas informações conversam e, de novo, sobre o timing, né, e reconhecimento dessa receita, que por estarem em business units diferentes, eu entendo que tenham timings de execução também distintos, né, portos e terminais ali, enfim, queria um pouco mais de cor nessas duas informações. E uma segunda pergunta relativa à Argentina, né? Eu queria um pouco mais também de detalhes sobre a execução nesse país, os planos para lá. Você comentou que 30% das vendas internacionais já são feitas para a Argentina. Eu queria entender um pouco mais da composição, né, dos demais países aqui dentro da Receita Internacional e o que vocês vislumbram para a Argentina, né? Saiu no jornal recentemente uma expedição que a companhia fez para lá. Qualquer detalhe adicional aqui seria super interessante. Obrigado. Okay. Kiefer, muito obrigado pelas perguntas. Né? O timing dela principalmente, né, quarto tri e já 26. A gente já está construindo a carteira de 26. E você coloca a questão de riscos. Essa carteira são negócios fechados, contrato assinado, sinal pago. Então não tem muito risco, ela está dentro de casa. Né? É uma fração menos de 0,1% que tem alguma questão depois ao longo do tempo, mas elas são negócios já
concretizado, né? Então, isso nos dá uma clareza muito grande da direção que a companhia está indo. E ela vai ser distribuída, né? Então, ela é pontual agora, né? Tá com esse crescimento, ela vai ser distribuída aí ao longo dos meses, né? Mas principalmente a gente vai ver esse impacto lá no quarto tri e a entrada de 26. Eu até estava lá, né, para colocar isso para o fechamento, mas eu vou adiantar agora que no nosso próximo call, né, quando a gente fechar o terceiro trimestre, a gente já vai conseguir trazer uma perspectiva boa da carteira de virada, né, como é que a gente está vendo 2026. Então, isso com relação à carteira. Então, é só mais um ponto, você pediu um pouco de cor na carteira, a gente vê aí uma boa evolução dos negócios em fazendas, né, e reposição de serviço, né? Então, essa talvez seja a maior parte da carteira, e tem alguns portos terminais também. A gente viu aí essa queda de faturamento no primeiro semestre, a gente recupera isso também dentro do ano, a variação vai ser bem menor versus 24. Com relação à Argentina, é fascinante o que está acontecendo lá, é muito impressionante. Eu fiz questão de fazer a viagem com o time agora em julho, e rodamos mais de 1.600 quilômetros, visitamos muitos clientes. E o muito interessante aqui é que a gente combina fatores que são de mercado, né? Então, a Argentina é o terceiro maior produtor de soja, um grande exportador, tá um grande player no agro mundial. É um país que é muito competitivo pela sua natureza, então, solos férteis, então, custo de produção abaixo do custo de produção brasileiro e uma logística incrível. Então, você está aí a 50, 70, 100 quilômetros do porto, né? Grande parte do território da produção argentina está a poucos quilômetros da estrutura de exportação. Então, é um país naturalmente muito competitivo. E o que a gente vê, né, com as medidas mais recentes aí, foi uma estabilização da inflação, uma abertura para o mercado internacional, para, né, compra de equipamentos no mercado internacional, que aconteceu já a partir do segundo semestre de 24 e 25, né, totalmente aberto. Então, isso é muito favorável para nós. E aí a gente traz alguns elementos do nosso negócio, né? Que é o primeiro, quando você roda a Argentina, você vê que existe um sucateamento geral, né? Então, desde estrutura de armazenagem até caminhões, estrutura de irrigação, é tudo muito antigo, né? É difícil achar alguma estrutura com menos de 10 anos. A maioria dos investimentos foram feitos há 20 anos atrás. Então, isso é uma oportunidade enorme para nós. E aí, dando um zoom na Kepler, nessa história, a Kepler está na Argentina há 87 anos. Eu visitei lá o maior produtor de arroz, o maior produtor de trigo, de soja, a maior esmagadora de soja. Todos são clientes Kepler, são equipamentos. Você vai na Argentina, você vê igual rodar o Paraná, o Mato Grosso. Você vê que muitos equipamentos Kepler nesses grandes clientes. Então, isso é uma vantagem enorme. Nós estamos a 200 quilômetros da fronteira, como eu mencionei na abertura. E como o mercado ficou fechado, a opção que os players tinham, quando olhando para algum investimento, que foi pouco nos últimos 20 anos, a gente é muito competitivo, né? Então, a gente sabe, né, que o mercado fechado não gera muita competitividade, e agora que ele abre, a gente consegue chegar na Argentina de forma muito competitiva e é recebido, né, muito bem por esses grandes clientes. Então, a gente já tem lá uma presença através de representantes comerciais, como é o clássico do nosso negócio internacional, e na Argentina em específico a gente está avançando aqui com algumas análises para ter uma presença diferenciada com funcionários nessa parte de atender o mercado, né? A gente sabe que a Argentina tem aí uma volatilidade dos últimos 80 anos, né? Então, a gente tem que ter uma porta de entrada e uma porta de saída muito clara. Então, a gente não prevê aqui no curto prazo, no curto e médio prazo, a gente não prevê uma fábrica, uma extensão, aquisição na Argentina, isso não. O que a gente vê é uma estrutura comercial, como nós temos no Paraná, no Mato Grosso, para atender esses clientes bem. Você perguntou de outros países. De forma bem resumida, nosso negócio internacional, mais ou menos 70%, 80% ele está aqui na América Latina, então a gente tem uma presença e uma liderança nos nossos países vizinhos, né? Principalmente aqui Paraguai, Uruguai, e aí fazemos também negócio em Bolívia, Colômbia, Venezuela, mas o grosso do nosso negócio internacional está na América Latina e ocasionalmente atendemos aí Paquistão, Ucrânia,
países fora da nossa região aqui. Obrigado, Bernardo. Super claro. Se eu puder fazer uma última aqui, bem rápida, com relação ao fato relevante relativo à aquisição da Procer que vocês fizeram, foram 5,7 milhões. Eu queria, bem rapidamente, só retomar aqui, né? A compra do controle da companhia aconteceu ali em março de 2023. E, se eu não me engano, a Kepler ficou com uma opção de compra, né, para o restante das ações até 2028. Eu queria entender se essa aquisição de agora é parte desse processo, esse timing da compra, né? Por que agora, se é algo contratual, enfim, se o stake que vocês levaram agora foi eventualmente no mesmo valuation, né? Dá pra gente fazer uma conta aqui, entender que foi mais ou menos talvez 5, 6% ali. Só ter um pouco mais de cor aqui nesse processo de aquisição das ações remanescentes da Procer, entender se vai eventualmente chegar a 100%, enfim, um pouco mais de cor aqui seria ótimo também. Obrigado e parabéns aí pelos resultados. Kiefer, tudo bem? Bom dia. Respondendo em relação à Procer, né? A gente, quando divulgou a compra da companhia, né, em 2023, março de 23, a gente colocou que teriam estágios ali de aquisições para ter o capital total da companhia, né? Em 23, a gente comprou 50% da companhia mais um das ações ordinárias, né? E a gente mencionou que até 2028 teriam entradas parciais da Kepler até chegar a 2028 com 100%, né? Essa compra atual agora faz parte desse processo, né? Então, dos 50%, a gente vai ficar ali próximo a 55% de participação ordinária no capital da Procer a partir de agora. Houve uma antecipação aí de poucos meses, né? Do que a gente fez lá atrás. E o valuation foi um pouquinho maior, dado que a empresa cresceu um pouco nesse período, né? A gente mencionava que isso tinha uma base ali relacionada ao EBITDA, como a empresa cresceu, o valuation da empresa também cresceu. Mas isso dá para ver muito claramente na nota nossa de balanço, né? Tanto no ITR quanto nas demonstrações financeiras, no item 25.2. Lá tem as opções de venda, né? Provavelmente no próximo TRI vocês vão ver as movimentações que foram feitas ali relativas ao passivo que a gente tem efetivo da compra, né? A gente consolida integralmente a Procer dentro dos nossos livros hoje, mas a gente tem uma opção de compra que é listada dentro do nosso passivo. Obrigado, Bernardo, Renato. Nossa próxima pergunta vem da senhora Fernanda Urbano, da XP. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bernardo, Renato. Obrigada pelo espaço aqui para fazer as perguntas. São duas perguntas aqui do nosso lado. Primeiro, eu queria explorar um pouco o cenário competitivo, né? Enfim, entender como que vocês estão vendo outros players, principalmente em termos de precificação, né? Enfim, a gente está num momento um pouco mais delicado, né, para os clientes, principalmente aí dos setores de vocês que são mais expostos a juros. Queria entender se vocês estão vendo os outros players, né, sendo um pouco mais agressivos em precificação, ou se estão vendo um ambiente racional, e também entender como que isso tem conversado com a dinâmica de market share de vocês, né? Se vocês veem algum player chamando a atenção de ganho de participação, ou pelo contrário, se estão vendo algum movimento de consolidação, né, nesse momento de mercado. Essa seria a primeira pergunta com relação aí a cenário competitivo, precificação. E uma segunda pergunta seria sobre o Plano Safra, né, que foi anunciado mês passado. Enfim, entendo que hoje, né, depois dos movimentos de diversificação, os contratos, né, que acabam sendo financiados pelo PCA, são bem menos representativos no consolidado da companhia, quando comparado aos anos anteriores. Mas eu queria entender a perspectiva de vocês para essa parcela aí, né, de mercado. Como que têm sido as negociações com os clientes, e qual a expectativa de vocês para a liberação dos recursos desse novo plano? Obrigada. Oi, Fernanda, obrigado pela pergunta. O cenário competitivo, você usou a palavra racional, né? Mas a gente está dentro de uma racionalidade. Existe, sim, né, o nosso cliente, por estar vindo às compras usando recurso próprio, ele está vindo demandando maior eficiência. Então, ele vem e pede, pesquisa mais e briga mais na hora de comprar. Então, a gente vê essa questão em preço.
que na nossa percepção, né, o pior já passou, então agora a gente já vê uma estabilidade em preços. Quando a gente olha market share, né, olhando assim os diferentes players, a Kepler, a gente tem uma estratégia, a gente é líder do mercado, a gente tem a estratégia de fazer a manutenção dessa liderança. A gente não vê um cenário de perda de market share. Pelo contrário, até de 23 para 24 a gente ganhou 1 ponto de market share, e aqui em 25 a gente trabalha para fazer essa manutenção da nossa liderança. Então isso em linhas gerais com o share. E aí cada player, né, tem a sua estratégia e é natural que existam variações entre eles, né? E aí, plano safra, vou passar para o Renato trazer um pouco de cor no PCA. Obrigado, Bernardo. Fernanda, bom dia. Obrigado pela pergunta, né? Eu mencionei rapidamente aqui sobre o PCA, né, na apresentação, mas efetivamente hoje o PCA corresponde entre 12% e 13% do nosso faturamento, né? 30% hoje dos nossos recursos são financiados e cerca de 40% disso advém do PCA, isso com base no ano passado, né? Então, o agricultor, os nossos clientes se sofisticaram nos últimos anos, né? Então eles emitem muito mais debênture, emitem muito mais LCA, outras maneiras de se financiar. Mas respondendo especificamente do PCA, né? Foram liberados 8,2 bilhões, né? Acho que um negócio que ajuda bastante é o limitador, né? Acima de 12 mil toneladas hoje existe uma possibilidade de se tomar, né? Aumentar esse limite para até 200 milhões, né? Isso ajuda talvez a questão de cooperativas, né? Os juros, apesar de ser um juros entre 8,5% e 10%, né? Ele tem um diferencial frente ao juro referencial do mercado, maior até do que o do ano passado, né? Então, se o ano passado os juros eram em torno de 7,5%, 8,5%, mas tinha-se uma taxa referencial de 10,5%, 11%. Hoje se tem um diferencial muito maior, então pode se tornar atrativo. O grande ponto aqui é fazer com que esse dinheiro chegue na ponta, né? O dinheiro no ano passado chegou cerca de 40% na ponta dos 8 bilhões listados. Então, se esse dinheiro chegar na ponta na sua totalidade, com certeza isso vai ajudar os nossos negócios, né? A gente trabalha com o cenário do ano passado, nos nossos números, né? Mas caso isso chegue na ponta, a gente vê isso como um potencial upside, principalmente para fazendas e agroindústrias. Obrigado. Obrigada, pessoal. Respondido. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Werner Roger, da Trígono Capital. Por favor, pode prosseguir. Sr. Werner, o senhor pode prosseguir com sua pergunta. A nossa próxima pergunta vem dos senhores Rodrigo Gutierrez, da Advent, e Gabriel Barros, da Paros Investimentos. O setor já vive uma clara inflexão no ciclo do agro ou ainda há sinais mistos? E por que, mesmo com a forte queda no preço do aço desde 2022, as margens da KV recuaram tanto? Perfeito. Ô, Rodrigo e Gabriel, obrigado pela pergunta. A gente vê, sim, uma inflexão aqui no segundo trimestre, então a gente percebe já pela carteira e né, a formação e o mix dessa carteira, a gente percebe margens mais saudáveis já a partir do terceiro trimestre e também no quarto tri. Então, eu diria que sim, é uma inflexão, mas a gente gosta de usar a palavra gradual. Então, não existe um fato novo, né? O juros não está em queda, a soja não está subindo, então não existe um fato externo novo que acelere essa recuperação. Então, sim, tivemos uma inflexão, mas uma melhora gradual. Esse é o primeiro ponto. E aí, com relação ao aço, sim, o aço teve uma queda bastante grande principalmente nos últimos 3, 4 anos, muito alinhado com as outras commodities, né, a própria soja. E por que a gente não vê uma melhora de margem quando cai o aço? Porque a formação de preço do mercado, principalmente dos nossos concorrentes, eles fazem muito custo mais. Então, quando o aço ele tem um declínio, né, os concorrentes acabam descendo o preço. Quando o aço sobe, os preços sobem paralelamente, né? Então,
A gente não tem exposição, a gente gosta de falar isso, a gente não tem exposição ao aço especulativo, não é uma exposição especulativa ao aço. Então, toda a nossa carteira, a gente tem o aço já contratado. Então, a gente sempre trabalha assim, é uma forma mais conservadora, mas a gente entende que é a mais correta. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Araújo, da Evolve Capital. Em relação aos preços realizados dos produtos da Kepler, quais seriam os principais triggers para uma recuperação? A melhora na rentabilidade do produtor poderia impulsionar essa retomada ou a queda dos preços está mais relacionada ao aumento da concorrência? Como tem sido a volatilidade desses preços no passado? Rafael, obrigado. Sem dúvida nenhuma, a gente costuma dizer que são 3 fatores. O principal é essa rentabilidade do agronegócio, né? Então, bons preços de soja, milho, oxigenam todo o sistema. Então, você vai ver venda de tratores, venda de armazenagem, venda de irrigação mais pujantes quando o mercado está melhor, com melhores margens, preços melhores de commodities. Isso, com certeza, é o número 1. A gente não tem na nossa previsão aqui, quando a gente fala de uma melhora gradual, a gente não está incluindo uma melhora no preço da soja. A gente está num cenário de estabilidade, que é o que a gente vem aqui nos últimos 12 meses. Né? Segundo fator, sem dúvida nenhuma, é juros. Então, uma taxa de juros mais competitiva, ela auxilia investimentos de longo prazo, que é o nosso caso, e a gente também não está prevendo essa mudança. E o terceiro é a safra recorde, né? Então, essa safra enorme que foi colhida aqui, que está sendo terminada de colher aqui em 25, ela traz um vento a favor, que é o que está impulsionando essa carteira favorável, e as previsões ainda é cedo para dizer, né? A gente tem uma nova safra que vai ser plantada agora a partir de outubro, que é a safra 25-26, também as perspectivas são positivas, né? Hoje os analistas de meteorologia e de mercado dizem que a gente vai ter um novo crescimento em 26, então esse motor ele continua ligado. Obrigado. Queria só fazer um link aqui e complementar um pouco da resposta, né? Então, efetivamente, os 3 principais fatores e vertentes, né? Preço de commodities, juros e a safra, né? O Bernardo mencionou a safra do ano que vem já tem possibilidades positivas, né? Então, seriam 2 anos consecutivos de safra recordes, né? Então, a gente chegaria ali a um déficit de algo como 40%, 41%. Isso tem impulsionado a nossa carteira, mas trazendo um pouco para o lado da Kepler, né, do segundo semestre em diante, né, e já na formação da carteira do ano que vem, a gente viu e destacou isso ao mercado, né, que 50%, 56% do EBITDA do segundo TRI vem de junho. Né? Então, demonstra que a gente começa agora a ter uma aceleração, principalmente de volumes, né, dado a sazonalidade do negócio. Geralmente 40% do nosso negócio é concentrado no primeiro semestre e 60% no segundo semestre. Então, efetivamente, como a gente não precisa fazer investimentos em SG&A e custo estrutural, a gente começa a ter uma diluição de custos. Né? Então, importante é mencionar que, em termos de rentabilidade, a gente deve ter uma melhora gradual, como a gente está colocando, mas o volume impulsiona um pouco da diluição de custos. Né? Então, a gente não vê nada que mude o preço de soja rapidamente ou que mude para um crescimento em V ou abrupto nesse momento, mas o que a gente vê é muito volume vindo e um volume melhor do que a gente teve no primeiro semestre. Lembrando que para fazer perguntas, por favor, clique no botão Raise Hand ou levantar a mão. E aos interessados em fazer perguntas por escrito, solicitamos gentilmente que utilizem o link disponível no chat. Por favor, aguardem. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos a palavra ao Sr. Bernardo para que ele faça suas considerações finais. Bom, pessoal, um prazer enorme estar com vocês. E como considerações finais aqui, né, a gente tentou trazer isso no relatório e nas nossas respostas. A gente vê uma inflexão, uma melhora. Né? O Renato falou aqui sobre junho, isso se perpetua aqui no segundo semestre. Então, de novo, uma recuperação gradual da nossa rentabilidade. A gente fica muito feliz de ver isso claro, né, com fatos
e não só perspectivas. E no próximo call, né, no call do terceiro TRI, a gente vai ter já bastante substratos para falar de 26, então também já ver se essa visão positiva do segundo semestre se perpetua aqui para 2026. E eu queria só comentar com vocês que no segundo trimestre aqui, no mês de maio, a Kepler completou 100 anos, né? Então são 100 anos de inovação, de resiliência, de crescimento, de uma liderança muito clara no principal negócio do Brasil, que é o agro. E a gente também recebeu aqui no segundo trimestre o resultado da pesquisa GPTW, né, que é o Great Place to Work. Mais uma vez, nós estamos entre as melhores empresas para se trabalhar no agronegócio e a gente melhorou em todos os indicadores de engajamento, né? Então, uma melhora aí no nosso engajamento da equipe Kepler, né? E aí, por fim, e não por menos, eu queria, como de habitude aqui, agradecer os 2.875 clientes atendidos aqui nesse primeiro semestre, agradecer a confiança de vocês e também agradecer os mais de 13 mil novos acionistas, né? Então, nossa base acionária subiu de 74 para 87 mil acionistas hoje. Então, para toda a equipe Kepler, muito obrigado. E para todos os acionistas aí, clientes, né, a satisfação ter a confiança de vocês. Estamos trabalhando muito aqui para entregar um segundo semestre bastante positivo. Obrigado. A videoconferência de resultados da Kepler Weber foi concluída. Em caso de dúvidas, por favor, envie sua pergunta para o time de Relações com Investidores pelo e-mail ri.kepler@kepler.com.br. Agradecemos a participação de todos e desejamos um excelente dia.